Você tem muito para falar e é exatamente por isso que você não consegue dizer nada. O problema, então, não é que te falta conteúdo, ideias, assim, criatividade. É que você tem isso em excesso e não sabe dosar a cada conteúdo. E é isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Mas quem sou eu? Eu sou a Bruna, lá do @psicoforadacaixa. Você me encontra basicamente em todas as redes sociais ensinando você, psicóloga ou estudante de psicologia, como usar a nossa rede social como um cartão de visitas para as pessoas que a gente quer atrair, com muita ética, muita autenticidade, criatividade e tentando se divertir ao longo do caminho, enquanto a gente é também estratégica. No final desse vídeo você vai aprender a transformar qualquer ideia que aparentemente é muito complexa e densa em uma mensagem para o seu feed. Quais muros que a gente encontra? Então, a gente sabe muito de determinados assuntos, ou a gente sabe de muitos assuntos, mas a gente não sabe como falar a linguagem da internet, como condensar, empacotar isso em uma mensagem que vai lá no formato de conteúdo. Daí a gente tenta colocar tudo numa postagem e fica complexo demais, realmente muito pesado para as pessoas digerirem ela, entrarem em contato. Ou a gente descarta antes, achando que nem ficou bom, que a gente não tem como falar tudo que a gente gostaria e a postagem nem sai do papel, ou nem sai da nossa cabeça. O que eu quero que você entenda aqui agora? Uma mensagem, assim, uma ideia mais profunda, ela não é oposta a algo mais palatável, mais digerível, que pode soar um pouco mais raso, mas que não é superficial, é só mais fácil de entender, de compreender. Uma não é oposta à outra porque, na verdade, as duas se complementam. Eventualmente, lá na nossa rede social, a gente vai fazer conteúdos mais densos e profundos, em outros momentos a gente vai fazer conteúdos mais, eu não gosto da palavra raso, superficial, porque não é isso, assim, né? Mas mais curtos, de mais fácil compreensão, que não vai exigir tanto da cabeça do nosso seguidor. Isso pode estar em harmonia, essas duas podem coexistir. Eu, nas minhas redes sociais, eu gosto de fazer isso. Alguns conteúdos super densos e outros conteúdos mais tranquilos, mais fáceis, porque daí a gente pega o nosso seguidor e mostra para ele, dá para ele a oportunidade de ele ver sobre determinada mensagem, ideia, assunto, de ângulos diferentes. Às vezes eles vão estar mais dispostos a ouvir algo mais denso, mais profundo e compreender aquilo, engajar com aquela postagem, e às vezes eles vão estar sem tanta disponibilidade para isso e vão precisar de uma mensagem mais rápida, mais palatável mesmo. E uma coisa que a gente precisa entender também é que se a gente não consegue condensar a nossa mensagem, tirar, limpar algumas coisas dela, isso quer dizer que muito provavelmente a gente não entendeu muito bem aquela mensagem. Por quê? Porque algumas coisas, ok, vão precisar de mais contexto, ou seja, né, vai ficar maior, e outras coisas nem tanto. E se a gente não consegue fazer esses cortes e escolher onde a gente vai colocar luz sobre aquele assunto, é porque a gente não está escolhendo um ângulo específico ou porque a gente não sabe como explicar aquilo com menos palavras. E agora aqui a gente vai para o passo a passo. Eu quero ser bem direto ao ponto nesse vídeo com vocês, para que realmente vocês tenham o que fazer. Eu tô com a caneta na mão o vídeo todo, né? Eu queria segurar uma coisa hoje. Para que vocês tenham o que fazer e saiam daqui de fato aplicando isso que eu tô falando para vocês, tá? Então, primeiro passo, você vai despejar tudo que você tem de ideia sobre o assunto que você quer trabalhar no papel e na caneta aí, né? No seu papel. Escreve tudo, sem filtro, sem pensar demais, sem bloquear qualquer tipo de ideia que venha na sua cabeça. É despejar mesmo, chuva de ideias. Pode ser palavras, frases, elementos, imagens, tudo que vier na sua cabeça sobre determinado assunto, você vai colocar no papel. Pode pegar uma folha de ofício, colocar o assunto em cima, sei lá, tipo autoestima, TDAH, ansiedade, não sei sobre o que você vai falar, né? Relacionamento, término, tudo. E você vai colocar tudo que vier na sua cabeça naquele papel. Agora, depois dessa chuva de ideias, você vai fazer algumas perguntas para você, que são perguntas que eu me faço quando eu tô pensando em alguma ideia. E essas perguntas nos ajudam para que a gente se localize dentro da nossa ideia e escolha as melhores partes dela para levar para o público. Primeira pergunta: qual é a parte mais importante dessa ideia, a mensagem mais importante dessa ideia? Ou seja, né, olhando para a folha ali, para a chuva de ideias que você fez, o que não pode ficar de fora? Em hipótese alguma. Eu sei que você talvez queira escolher várias coisas, mas eu peço que você pense em uma coisa, porque essa coisa vai ser o núcleo da sua ideia, vai ser o ponto de partida dela, é aquilo que é essencial, é aquilo sobre o que mais você quer falar diante da ideia, das várias ideias que você tem ali no papel. Então, o que você não ousaria matar da sua ideia? Segunda pergunta: como que você quer que a pessoa que vai consumir o seu conteúdo se sinta ou
faça depois de consumir o seu conteúdo. Isso vai fazer com que a gente escolha melhor os caminhos que a gente vai percorrer ao longo do nosso vídeo, carrossel, do conteúdo que a gente está criando. Então, às vezes a gente não pensa nisso. Eu vejo lá para as minhas alunas do método Psico Fora da Caixa criar conteúdo, eu passo feedbacks dos conteúdos delas, enfim, a gente tem encontros ao vivo, tem várias coisas. E muitas vezes o feedback que eu me vejo repetindo para elas, que eu vou falar aqui para vocês o conteúdo, ele precisa encerrar, a gente precisa fechar a porta do conteúdo, não deixar o seguidor tentando entender se o conteúdo acabou ou não. Então esse é um feedback que eu dou muito para elas, que eu tento cuidar muito nos meus conteúdos, e que se você sabe o que você quer da pessoa do outro lado, seja que ela sinta, faça, pense, né, o recurso que você quer dar, se você vai entregar de fato alguma coisa, tudo isso vai fazer com que você feche melhor o seu conteúdo, que é a CTA, no fim. Se você não entende, né, esses conceitos, não necessariamente você precisa entender agora, eu ensino tudo isso lá no meu curso, mas agora pega a ideia principal aqui da coisa. O que você quer que a pessoa sinta ou faça depois de consumir o seu conteúdo? Agora, uma das perguntas, acho que é mais difícil e talvez a mais importante de tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês. O que eu vou escolher deixar de fora dessa ideia? A gente fala muito sobre o que a gente vai adicionando na ideia, e eu faço esse caminho oposto quando eu tô criando, que é, ok, tenho essa chuva de ideias aqui que eu fiz. O que eu vou deixar de fora? O que eu vou matar dessa ideia? Em outra eu vou usar, mas que não cabe no cerne, aqui no núcleo dessa ideia que eu tenho agora, de acordo com o que eu quero que a pessoa sinta, faça, de acordo com o que é mais essencial. Não cabe abrir esses parênteses aqui. Então eu vou dispensá-los. O que você vai escolher deixar de fora dessa ideia e que vai te dar muitas outras ideias, porque se você deixar de fora algumas coisas agora, você vai ter muitas ideias para depois. Então já resolve dois problemas seus aí desse lado. Que é lapidar melhor essa ideia de agora que você está criando, e o outro que é você ter mais ideias te esperando ali na frente. Então essa pergunta, gente, ela é muito boa. Sempre que eu me faço ela, eu fico ambivalente, assim, do tipo, ai, não quero tirar nada. Mas também entendendo que faz muito sentido que a gente recorte algumas coisas, tire, limpe essa ideia para ela até chegar melhor lá no ouvido do outro. Então, o que você vai cortar daquela ideia, o que não cabe ali naquele conteúdo que você está criando. Pensa depois disso, porque daí você vai para execução, né? Você vai criar, fazer o seu roteiro aí. Pensa que quando a gente deixa lacunas no nosso conteúdo, não é que o conteúdo está incompleto, é que a internet é quase como um espectro, assim, a nossa rede social. Então, tem um conteúdo que a gente vai entregar ali hoje, tem outro conteúdo lá na frente que vai complementar aquele, tem outro lá na frente que vai complementar. Nunca acaba. Se você tentar, né, quando a gente tenta dar conta de tudo em um conteúdo, é que o problema começa, porque a gente passa a ver a internet como uma coisa muito assim, né, os conteúdos, o nosso posicionamento com início, meio e fim. E não existe início, meio e fim. A internet é esse contínuo, talvez melhor explicado assim, é um contínuo em que um conteúdo vai complementando o outro a todo momento. E você precisa só, lapidar e cortar melhor, assim, posicionar melhor cada ideia sua, para que ali você faz, ela fecha bonito, mas ela continua lá na frente com outros conteúdos que vão complementar ela. Mas não tenta dar conta de tudo em um conteúdo. Por quê? Porque isso vai sobrecarregar o seu público, não vai deixar espaço, lacuna, para dúvidas, para perguntas que seu público pode te fazer, para o desejo do seu público de te ouvir mais, e você vai ficar, meu Deus, muito pressionada para realmente, como eu falei, preencher todas as lacunas e dar conta de tudo em uma só ideia, coisa que não é possível. E foi isso que eu queria trazer para você no vídeo de hoje. Essas perguntas vão guiar as suas próximas execuções / ideias, criatividade. Você vai pegar tudo isso, você vai sentar e você vai conseguir traçar uma linha delimitando muito melhor cada ideia que você tem. E de bônus, que eu nem sabia, mas eu acabei descobrindo, né? De bônus eu trouxe para você esse outro jeito de ver as ideias que você tira, né? Que sobram, que você vai limpar do seu conteúdo e entender que elas vão estar lá esperando você num próximo conteúdo. Então já tem mais ideias depois esperando você com os nãos que você deu para essa ideia de hoje, de agora, que você está criando agora. Quem usar essas perguntas, quem criar algo em cima desse vídeo, me manda, porque eu adoro ver as criações de vocês com base naquilo que eu tô ensinando, tô compartilhando aqui com vocês nos vídeos. Se você ainda não me segue, me siga, né? Tá esperando o quê? Aqui eu tô trazendo toda semana muito conteúdo legal pra vocês. Se tiver ideias de assuntos, de coisas que vocês querem me ouvir falar, comentem aqui, que eu vou amar saber também, e quem sabe o próximo vídeo aqui do canal pode ser respondendo
a uma dúvida sua, resolvendo um problema seu. Se você quer conhecer um método também só para psicólogas e estudantes de psicologia, o link tá aqui na descrição desse vídeo. Vai ser um prazer te receber lá na minha comunidade cheia de psicóloga maravilhosa que tá aí se expandindo cada vez mais, se descobrindo cada vez mais nesse mundo da rede social. Vídeo entregue. Espero que vocês tenham curtido. Um beijo e até a próxima!